personagem. E aí, meu povo, Vitória ontem, por exemplo, ao apontar o Diogo, soou como até de uma certa forma ingrata, né? Foi no efeito manada, porque ela foi salva pelo Diogo. Se não fosse o Diogo, ela podia ir, inclusive, para o paredão. Isso não pegou bem para ela, talvez, e pode contribuir para o Diogo crescer no jogo. Aí você me fala, Cairo, mas, pô, o Diogo é nitidamente um personagem, ele é um ator, ele tá enganando o público. Só que, assim, a galera que vai pelo viés de o Diogo ser um personagem, ator que engana o público, sabe que os históricos dos últimos realities têm favorecido esse tipo de jogador. Vide o Sacha Bali na Fazenda, Davi Brito no ano passado, o Arthur Aguiar, entre outros, que se colocam na posição ali de alguém que está isolado da casa, que a casa não quer jogar junto, que o pessoal sempre ataca no jogo da discórdia, né? Isso aí já vem, inclusive, desde lá de Juliette. Isso, na verdade, isso vem desde o Bambam no BBB 1, né? Vamos falar a verdade, isso aí é mais antigo que andar para frente dentro de um reality show. E aí você vê, por exemplo, tanto o Diogo ali sendo apontado pela Vitória, como a própria Dona Vilma, né? Você vê a Graciane, que ontem também falou várias para o Diogo, né? Disse que ele era um homem de merda, que ele era um homem, né? Que ela está acostumada a ser tratada em alto nível, como uma rainha. A Graciane, durante a madrugada, chegou a falar isso sobre o Belo, que o Belo trata ela como uma rainha, né? Tratou ela como uma rainha, que o Diogo é um homem de bosta. Aí soma isso ali no Sincerão, por exemplo, com a Dona Vilma, que se desentendeu com a Giovana, mas também foi muito atacada no Sincerão. Por exemplo, o desentendimento da Dona Vilma com a Giovana. A Vilma falou, hoje me surpreendeu a Giovana me chamar de mentirosa, porque em nenhum momento eu fiz gracinha. Eu não sou mentirosa, porque eu não ando mentindo com ninguém, com um grupinho, com ninguém. Eu não ando me movendo, contando história aqui, ali, para me aparecer. Então, hoje e ontem, na dinâmica, eu solicitei o nome da Camila e da Tamires por conta do que eu tinha que indicar nos grupos, né? Mas o que eu estava imaginando que ela falou para mim, que eu votei na Camila. Por que a Giovana chamou a Dona Vilma de mentirosa? Porque assim que acabou a dinâmica lá do consenso, a Dona Vilma foi falar com a Camila e com a Tamires e disse, eu não votei em vocês. E aí a Giovana, nossa, mentirosa, porque você puxou o nome delas primeiro. A Dona Vilma se justificou dizendo que era sobre a votação da casa e não sobre a votação de consenso. E a Dona Vilma acha que a Giovana está sendo uma cobrinha. A Giovana não gostou de ter sido chamada de cobrinha e mandou a Dona Vilma calar a boca. Só que assim, não foram as únicas pessoas que apontaram a Dona Vilma, porque a Dona Vilma também foi apontada pela Dona Adelma, rolou uma torta de climão, que eu vou falar já já, entre outras coisas. E isso, lógico, só acaba favorecendo o jogo da Vilma e do Diogo, porque sempre acontece em reality, como eu já disse no começo da live, de uma parte do público abraçar aquele perfil que está sendo isolado, que está sendo ali e sofrendo o efeito manada, tá? Que está sofrendo o efeito manada. O Alessandro, por exemplo, está lembrando o seguinte, Cairo, não foi o Diogo que falou dos gêmeos na votação. Esse foi um outro tema falado no Sincerão ontem, e que quem puxou o VAR viu que a Giovana, apesar de não querer votar nos gêmeos, jogou o nome deles primeiro. Só que ela diz, né, tem os Joãos, eu não gostaria de votar neles, uma coisa assim, mas não, né? No VAR, o pessoal acabou pegando algumas mentirinhas ali, por exemplo, o próprio Diogo, e aí a gente tem que fazer até uma meia-culpa aqui. O próprio Diogo, ele foi acusado de ter não defendido a Aline, correto? Só que ele também foi um dos que, vamos dizer assim, jogou o nome da Aline para ser salva, né? Ele fala, mas não de uma forma muito veemente no confessionário. Ele diz, eu não gostaria que a Aline fosse. E aí depois a Dona Vilma,
que estava com raiva da Aline, porque a Aline não deu o anjo para eles, a dona Vilma vai lá e dá meio que uma forçada ali de que a Aline que fosse para o paredão, sim. Certo? A responsável principal pela Aline ter ido para o paredão foi, na verdade, a dona Vilma. Vou repetir aí para a galera, depois, inclusive, para ir para o corte. A principal responsável pela Aline ter ido para o paredão foi a dona Vilma, que ficou chateada com a Aline não ter imunizado eles com o poder do anjo. O Diogo, ele até chegou a falar que gostaria ali, né, de proteger a Aline. Ok, no confessionário ele não foi tão, né, de uma forma tão veemente, de tipo, eu não vou, a Aline, eu não voto de jeito nenhum. Não, ele falou uma vez. Só que como ele viu que a mãe dele estava muito inclinada a mandar a Aline, ele acabou indo na onda. Isso deu todos os desenrolares, a casa inteira ficou contra eles, certo? A própria dona Vilma depois foi lá, pediu desculpa para a Aline, disse que tinha ficado com raiva dela, porque achou que receberia o colar de anjo da Aline. O Sincerão ontem, o Diogo acabou sendo o protagonista, porque 6 pessoas atacaram ele, inclusive Vitória e Matheus, que ele salvou. Pareceu para muita gente um efeito manada. A dona Vilma, idem. Foi atacada ali pela Giovana, pela dona Delma, entre outras pessoas que ela acabou tendo seus embates, né? Suas discussões. Teve também embate de Diogo e Vilma com Camila e Tamires. Isso hoje pode acabar soando para o público como uma perseguição para eles, o que vai fazer eles crescerem aqui fora, mesmo mesmo tendo muita gente que acha que eles não são perseguidos, que na verdade o Diogo é que está fazendo um personagem, é ator e está enganando o público. Só que no frigir dos ovos isso acaba fazendo ele ganhar a simpatia de muita gente do sofá, porque o povo adora abraçar um excluído no reality. Então, assim, não sei se foi proposital ou não, mas o enredo caiu nas mãos deles. O enredo, independente dos erros do Diogo, está nas mãos dele. Se ele souber capitalizar esse enredo da galera, né, de uma grande parte atacando ele, e fizer aquele jogo de Juliette, de Davi Brito, de Arthur Aguiar, de Sacha Bali, de perseguido, de Bambam, né, porque isso existe desde o BBB 1, o Diogo pode sim crescer muito. E aí, como eu falei antes, burrice do elenco, que não percebeu ontem na dinâmica que atacando ele várias vezes poderia dar força para ele aqui fora. Assim como aconteceu na Fazenda do Sacha, o elenco tem que ter a capacidade de perceber de tipo, não vamos muita gente atacar o cara, porque senão o cara fortalece. Tanto é que depois o Diego Hipólito, assim que acabou a atividade, foi lá prestar solidariedade para o Diogo. O Diego Hipólito foi um dos poucos a ir lá prestar solidariedade para o Diogo, dizendo para ele que estava com ele e com a mãe dele, independente do que acontecesse ali, porque o Diogo prestou solidariedade para ele quando ele precisou. Ou seja, uma parte do elenco foi de manada e teve gente, como talvez o Diego Hipólito, percebendo que isso pudesse deixar ele meio isolado e o Diego foi lá atrás dele falar com ele. Dito isso, uma coisa é fato. Diogo tem a faca e o queijo na mão. Isso é inegável. Se ele souber capitalizar e jogar em cima disso, ele pode se tornar, sim, o favorito do BBB. Gostem ou não do Diogo, achem que ele está atuando ou não, que ele é um personagem ou não, que ele é um cara real, educado, que ele não tinha obrigação nenhuma de salvar a Aline, que ele está certo nas colocações dele, que o povo é que está perseguindo ele. Ou seja você da outra teoria de que ele, na verdade, é um personagem, etc. Mas isso tudo cai por terra à medida que ele chora, que ele se coloca ali numa situação de vulnerabilidade na frente do público. Quando ele, por exemplo, chama a Aline no Sincerão, pede desculpas para ela e chora, e isso vai para a edição. Depois do programa, o Diogo fez a mesma coisa. Chamou a Aline, chorou, pediu desculpas, disse que estava doendo muito o apontamento da Vitória e do Matheus para contra ele.
E isso a gente já viu acontecer em vários realities e acabar fazendo a pessoa crescer aqui fora, né? Então o Diogo chorou, comoveu grande parte do público. A dona Vilma acabou entrando no jogo de cabeça, ela que estava ali muito escondida, ela que era uma planta. A Aline já antecipou que a maionese desandou, que ela e o Diogo não estão mais na mesma sintonia, na mesma vibe. E, obviamente, isso vai fazer com que o programa divida muitas opiniões aqui fora. Uma parte do público já tomando o ranço do Diogo, dizendo não é possível que eu vou ter que assistir um enredo de perseguido de novo. Fátima está até dizendo, Cairo, choro não ganha jogo. O pior é que ganha sim, Fátima. Porque, por exemplo, minha amiga